Você sente o zumbido constante das turbinas, uma melodia monótona que embala seus dias e noites. O cheiro de metal, ozônio e um leve toque de algo elétrico preenche o ar da sala de controle. Seus dedos deslizam pelos botões e alavancas. Um balé familiar de movimentos precisos e calculados. A luz fluorescente do painel ilumina seu rosto, revelando o cansaço em seus olhos, mas também a familiaridade com a rotina. Você é um operador na usina nuclear de Chernobyl, e a segurança é a sua segunda natureza. Cada leitura, cada gráfico, cada sinal é uma parte de um quebra-cabeça complexo que você domina. A vida em Pripyat, a cidade modelo construída para os trabalhadores da usina, é tranquila, previsível. Seus filhos dormem em suas camas, sua esposa prepara o jantar, e o futuro parece tão estável quanto os núcleos dos reatores que você monitora. Mas há uma tensão no ar. Um sussurro de algo que não se encaixa. Um teste de segurança, uma rotina que se desvia do normal, uma série de decisões que parecem pequenas, mas que se acumulam como uma avalanche silenciosa. Você sente o calor incomum vindo do reator, um calor que não deveria estar lá. O cheiro de ozônio se intensifica, e um gosto metálico estranho surge em sua boca. Seus colegas, rostos marcados pela preocupação, trocam olhares nervosos. Os alarmes, antes um som distante, agora soam com uma urgência ensurdecedora. O zumbido das turbinas se transforma em um rugido e o chão treme sob seus pés. O que era rotina se torna caos, e o que era previsível se desfaz em um instante de terror. O som da explosão é ensurdecedor, um trovão que rasga a noite e estilhaça a sua realidade. O cheiro de metal queimado, grafite e algo indescritível, algo que queima suas narinas e te faz tossir, preenche o ar. A luz fluorescente pisca e a escuridão te abraça. Você sente o calor intenso, a pressão no peito, a dor que se espalha pelo seu corpo. O pânico se instala, mas a disciplina de anos de treinamento te impulsiona para a frente. Há pessoas presas, a fogo, ao desconhecido. Você é um herói, um salvador, um liquidatário. Mas a verdade é que você é apenas um homem. Um homem em meio a um inferno que ele mal consegue compreender. Os dias seguintes são um borrão de dor, exaustão e uma sensação de irrealidade. A pele arde, a garganta queima e a fadiga te arrasta para o fundo de um poço sem fim. O cheiro de ozônio e metal queimado se torna seu companheiro constante, um lembrete cruel do que você enfrentou. Você vê seus colegas, seus amigos, seus irmãos caírem um a um, seus corpos traídos por um inimigo invisível. A esperança é um luxo que poucos podem se dar, mas a resiliência, essa chama teimosa que se recusa a apagar, persiste. Pequenos atos de bondade, de cooperação, de sacrifício surgem em meio ao caos, lembrando-o de que, mesmo quando tudo parece perdido, a humanidade ainda pode encontrar um caminho. O zumbido das turbinas se calou, mas o silêncio que se seguiu é ainda mais ensurdecedor. O cheiro de ozônio e metal queimado se tornou o cheiro da sua própria carne, da sua própria alma. Você é um sobrevivente, um testemunho vivo de uma tragédia que mudou o mundo. Mas a verdade é que você nunca mais será o mesmo. A radiação te marcou, deixou cicatrizes invisíveis em seu corpo e em sua mente. E a sua história, agora, não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que restou, sobre o que foi perdido, sobre o que foi aprendido. A verdadeira catástrofe não é o que explode, mas o que permanece em silêncio. Você acorda, não com o som estridente de um despertador, mas com o zumbido constante das turbinas da usina, uma melodia de baixa frequência que se infiltrava em seus sonhos e te puxava de volta para a realidade. O cheiro de ozônio, metal e um leve toque de algo elétrico já era tão familiar quanto o cheiro do café que sua esposa preparava na cozinha. A luz cinzenta do amanhecer filtrava pela janela do seu apartamento em Pripyat, uma cidade construída com um propósito, para abrigar aqueles que domavam o átomo. Seus músculos protestavam levemente ao se esticar, mas era um cansaço bom, o cansaço de um dia de trabalho bem feito, de uma rotina que você conhecia de cor. Você se levanta, o chão frio sob seus pés descalços, e caminha até a janela. Lá fora, Pripyat começava a despertar. As ruas largas e limpas, os prédios modernos, as árvores jovens plantadas em filas perfeitas. Era uma cidade modelo, um orgulho da União Soviética, um testemunho do poder da ciência e da engenharia. Seus filhos ainda dormiam, pequenos vultos sob os cobertores, e você sentia um aperto no peito, uma mistura de amor e responsabilidade.
Era por eles que você trabalhava. Por eles que você garantia que o coração da usina batesse de forma segura e constante. No café da manhã, o pão preto, a manteiga e o chá quente eram um ritual. Sua esposa, com o rosto ainda marcado pelo sono, te entregava a marmita com o almoço, um gesto de carinho que se repetia todos os dias. As conversas eram sobre o cotidiano, sobre os planos para o fim de semana, sobre o futuro que parecia tão promissor. Não havia espaço para preocupações, para medos. A usina era segura, os protocolos eram rigorosos e você era um dos melhores em seu trabalho. A confiança era uma parte intrínseca da sua vida, tão natural quanto respirar. No caminho para a usina, o ar da primavera era fresco e revigorante. Você via seus colegas, seus amigos, caminhando na mesma direção, todos com o mesmo passo firme, a mesma determinação silenciosa. As conversas eram sobre futebol, sobre política, sobre as últimas notícias. Ninguém falava sobre o perigo, sobre os riscos. A usina era um lugar de trabalho, um lugar de orgulho, um lugar onde o futuro era construído. Você sentia o peso da sua responsabilidade, mas também a satisfação de fazer parte de algo tão grandioso, tão vital para o seu país. Ao entrar na sala de controle, o zumbido das turbinas se intensificava e o cheiro de ozônio e metal se tornava mais pronunciado. As luzes do painel brilhavam em um mosaico de cores, cada uma indicando uma leitura, um status, um dado. Seus dedos deslizavam pelos botões e alavancas, um balé familiar de movimentos precisos e calculados. Você era um maestro, e a usina, sua orquestra. Cada som, cada vibração, cada leitura era uma nota em uma sinfonia de poder e controle. E você, com a confiança de quem domina seu instrumento, estava pronto para mais um dia de trabalho. A rotina era sua aliada, a previsibilidade, sua segurança. E o futuro, você acreditava, era tão brilhante quanto as luzes do painel de controle. A segurança era uma ilusão, e a rotina, uma armadilha. A noite de 25 de abril de 1986. O zumbido das turbinas parecia mais intenso. Ou talvez fosse apenas a sua imaginação, cansada após um dia longo. O cheiro de ozônio estava mais forte do que o normal, quase um gosto metálico na boca, que você tentava ignorar. Um teste de segurança estava programado para aquela noite, uma rotina que, embora importante, sempre trazia uma leve tensão. Você revisava os procedimentos, cada passo gravado em sua mente, cada contingência prevista. A disciplina era a sua segunda natureza e a precisão a sua religião. Mas algo estava diferente. As leituras nos painéis pareciam flutuar mais do que o usual. Pequenos desvios que, isoladamente, não significavam muito, mas que juntos formavam um padrão inquietante. Você trocava olhares com seus colegas, rostos marcados pela concentração e por uma preocupação silenciosa. Ninguém falava abertamente, mas a tensão era palpável. Um fio invisível que conectava a todos na sala de controle. O suor escorria pela sua testa, não apenas pelo calor ambiente, mas por uma ansiedade crescente que se instalava em seu peito. As ordens vinham de cima, de engenheiros e supervisores que pareciam mais preocupados em seguir o cronograma do que em ouvir os sinais de alerta que a usina estava emitindo. Você sentia o calor incomum vindo do reator, um calor que não deveria estar lá. Uma anomalia que desafiava a lógica. O gosto metálico na boca se intensificava e uma tosse seca e irritante arranhava sua garganta. Você tentava se concentrar, mas a mente divagava, presa em um ciclo de pensamentos confusos e premonições sombrias. O que era para ser um teste de rotina estava se transformando em algo mais. Algo que você não conseguia definir, mas que te enchia de um medo primordial. Os alarmes começaram a soar. Não um alarme único, mas uma cacofonia de sons estridentes que rasgavam o silêncio da sala de controle. As luzes do painel piscavam em um frenesi de cores, indicando falhas, superaquecimento, pressão. O zumbido das turbinas se transformou em um rugido, um grito de agonia que parecia vir do próprio coração da usina. O chão tremeu sob seus pés, e você sentiu a vibração se espalhar por todo o seu corpo, um tremor que anunciava o desastre iminente. O cheiro de ozônio e metal queimado se tornou insuportável. E o gosto metálico na boca, agora, era o gosto do pânico.
Você via o terror nos olhos dos seus colegas, a compreensão tardia de que algo irreversível estava acontecendo. A rotina se desfez, a segurança se esvaiu e o futuro, que antes parecia tão estável, se desintegrou em um instante de puro horror. O que era um teste tornou-se uma sentença. O som da explosão é ensurdecedor, um trovão que rasga a noite e estilhaça a sua realidade. Não é um som que você possa descrever, pois ele transcende a compreensão humana. É uma onda de choque que te atinge em cheio, jogando você contra o painel de controle, o corpo batendo com uma força brutal. O cheiro de metal queimado, grafite e algo indescritível, algo que queima suas narinas e te faz tossir convulsivamente, preenche o ar. A luz fluorescente pisca, falha, e a escuridão te abraça. Uma escuridão que não é apenas a ausência de luz, mas a ausência de esperança. Você sente o calor intenso, uma onda de fogo que te envolve, queimando sua pele, seus cabelos, suas roupas. A pressão no peito é insuportável, como se um peso gigantesco estivesse esmagando seus pulmões. A dor se espalha pelo seu corpo, uma dor lancinante que te faz gritar, mas nenhum som sai da sua garganta. O pânico se instala, um pânico primordial que te faz querer correr, se esconder, fugir, mas não há para onde ir. Você está preso, em meio a um inferno que ele mal consegue compreender. O silêncio que se segue à explosão é ainda mais ensurdecedor do que o próprio trovão. Um silêncio que não é paz, mas a ausência de vida. Você ouve os gemidos abafados dos seus colegas, o estalar da estrutura metálica, o gotejar de algo que você não quer identificar. O cheiro de ozônio e metal queimado se torna seu companheiro constante, um lembrete cruel do que você enfrentou. Seus olhos, antes acostumados à luz do painel, agora lutam para enxergar na escuridão, e o que você vê é um cenário de devastação, de destruição, de morte. Você tenta se levantar, mas suas pernas não respondem. O corpo está pesado, dormente, como se não pertencesse a você. A sua mente, antes tão clara e focada, agora divaga em um turbilhão de pensamentos confusos e imagens distorcidas. Você se lembra da sua esposa, dos seus filhos, da vida que você deixou para trás. Uma pontada de desespero te atinge, mas a disciplina de anos de treinamento te impulsiona para a frente. Há pessoas presas, há fogo, há o desconhecido. Você é um operador, um salvador, um liquidatário. Mas a verdade é que você é apenas um homem em meio a um inferno que ele mal consegue compreender. E a primeira lição do desastre te atinge com força. A vida é frágil e o controle, uma ilusão. Os minutos se estendem em uma eternidade. Você se arrasta para fora da sala de controle, o corpo em chamas, a mente em um turbilhão. O cheiro de ozônio e metal queimado é sufocante, e o gosto metálico na boca se intensifica. Lá fora, o cenário é apocalíptico. O telhado do reator está em chamas. Um brilho azul fantasmagórico emana do núcleo exposto. Uma visão que te congela o sangue nas veias. Não há o som familiar das máquinas. Apenas o crepitar do fogo e os gritos distantes de socorro. Você vê seus colegas, alguns correndo em pânico, outros caídos no chão. Seus corpos traídos por um inimigo invisível. Você tenta ajudar, mas suas pernas não respondem. A fraqueza te consome, e a náusea te revira o estômago. O brilho azul te atrai e te repele ao mesmo tempo. Uma beleza mortal que te lembra da sua própria insignificância diante de tal poder. Você sente a pele formigar, uma sensação de queimação que se espalha por todo o seu corpo. Seus olhos ardem, e a visão fica embaçada. O que era para ser uma noite de trabalho rotineira se transformou em um pesadelo, um inferno na terra que você mal consegue compreender. Os bombeiros chegam, suas sirenes rasgando o silêncio da noite. Eles correm em direção ao fogo, heróis em uniformes que não oferecem proteção contra o inimigo invisível. Você os observa, impotente, enquanto eles desaparecem na fumaça e no brilho azul. O cheiro de ozônio e metal queimado se intensifica e você sente o gosto amargo do desespero. A sua mente, antes tão focada, agora divaga em um turbilhão de pensamentos confusos e imagens distorcidas. Você se lembra da sua esposa, dos seus filhos, da vida que você deixou para trás. Uma pontada de culpa te atinge.
Uma culpa por ter sobrevivido, por ter testemunhado algo tão terrível. Você é levado para a enfermaria, um lugar de dor e sofrimento. O cheiro de desinfetante se mistura com o cheiro de carne queimada e de algo mais. Algo que você não consegue identificar, mas que te revira o estômago. Os médicos e enfermeiras se movem rapidamente, seus rostos marcados pela exaustão e pelo medo. Eles te olham com uma mistura de pena e preocupação, seus olhos revelando mais do que suas palavras. Você ouve os gemidos dos outros pacientes, os sussurros de desespero, os sons de uma batalha que está sendo travada dentro de cada corpo. A sua pele arde e a garganta queima. Você tenta falar, mas as palavras se perdem na sua garganta, sufocadas pela dor e pela fraqueza. E a segunda lição do desastre te atinge com força. O inimigo é invisível e a doença implacável. Os dias seguintes são um borrão de dor e confusão. Você está em um hospital, mas não é um hospital comum. O cheiro de ozônio e metal queimado ainda te persegue, misturado agora com o cheiro de antissépticos e o odor adocicado da morte. Sua pele arde. Não de queimaduras de fogo, mas de uma queimadura invisível, uma dor profunda que parece vir de dentro dos seus ossos. Seus cabelos começam a cair em tufos e sua boca está cheia de feridas. Cada movimento é uma agonia, cada respiração, um esforço. Você ouve os médicos falando em termos que você mal compreende. Síndrome de radiação aguda, Miliren, contaminação. Palavras que antes eram apenas teoria, agora são a sua realidade brutal. Você vê seus colegas, seus amigos, seus irmãos de turno, nos leitos ao lado. Seus rostos estão inchados, suas peles pálidas e manchadas, seus olhos vazios. Eles são fantasmas, sombras do que foram, consumidos por um inimigo que ninguém podia ver, mas que todos podiam sentir. A solidariedade que os unia na sala de controle agora é uma teia de sofrimento compartilhado, uma irmandade de doentes. Vocês se olham, e em seus olhos, você vê a mesma pergunta silenciosa. Por quê? Por que nós? Por que isso aconteceu? As notícias que chegam são fragmentadas, confusas. Pripyat está sendo evacuada. Sua família, sua esposa, seus filhos, eles estão seguros? A incerteza é um fardo pesado, mais pesado que qualquer dor física. Você tenta se levantar, tenta ir até a janela, mas a fraqueza te consome e você cai de volta no leito. O som dos helicópteros sobrevoando o hospital é um lembrete constante do caos lá fora, da batalha que está sendo travada contra um inimigo invisível, um inimigo que já está dentro de você. Você sente o gosto amargo do desespero, mas também uma teimosa chama de resiliência. Você não vai desistir. Não agora. Não depois de tudo o que você passou. Você se agarra às memórias da sua família, aos sorrisos dos seus filhos, ao toque da sua esposa. São essas memórias que te dão força, que te impulsionam para frente, mesmo quando o corpo grita para parar. Você é um sobrevivente, um testemunho vivo de uma tragédia que mudou o mundo. Mas a verdade é que você nunca mais será o mesmo. A radiação te marcou, deixou cicatrizes invisíveis em seu corpo e em sua mente. E a terceira lição do desastre te atinge com força. O tempo não cura todas as feridas, e algumas marcas são eternas. Os anos se transformam em décadas, mas o cheiro de ozônio e metal queimado nunca te abandona completamente. Ele se mistura com o cheiro de hospital, de remédios, de uma vida que se arrasta entre consultas médicas e exames. Você é um sobrevivente, um dos poucos que viu o inferno de perto e voltou para contar a história. Mas a história é contada em silêncio, em cicatrizes invisíveis que marcam seu corpo e sua alma. Seus cabelos não crescem mais como antes. Sua pele é sensível e a fadiga é uma companheira constante. Você aprendeu a conviver com a dor, a disfarçar o cansaço, a sorrir mesmo quando a alma grita. Você vê seus filhos crescerem, seus netos nascerem. Eles são a sua esperança, a sua redenção. Você os observa com um amor que transcende a dor, um amor que te impulsiona a lutar, a viver, a testemunhar. Você fala sobre o que aconteceu, não com raiva, mas com a serenidade de quem aceitou o seu destino. Sua voz é rouca, mas suas palavras são carregadas de uma verdade que poucos podem compreender. Você é um arauto, um guardião da memória, um lembrete de que o poder do átomo, quando descontrolado, pode ser uma força devastadora. Pripyat é uma cidade fantasma, um monumento silencioso à tragédia. Você a visita anos depois e o silêncio é ensurdecedor. As árvores cresceram, a natureza reivindicou seu espaço, mas a radiação permanece, uma presença invisível e mortal. Você caminha pelas ruas vazias, pelas casas abandonadas e as memórias te inundam. O riso dos seus filhos, o cheiro do café da manhã, a rotina que se desfez em um instante. Uma pontada de tristeza te atinge, mas também uma sensação de paz. Você fez o que pôde, você sobreviveu, você testemunhou. E a sua história, agora, é parte da história de Chernobyl, um legado silencioso que ecoa através do tempo. Você olha para o céu,
um azul profundo e infinito, e percebe que a vida, por mais frágil que seja, sempre encontra um caminho. As flores brotam no solo contaminado, os animais retornam à floresta, e a esperança, essa teimosa chama, se recusa a apagar. Você não é um herói, nem um mártir. Você é apenas um homem que viu o inferno e voltou para contar a história. E a sua história, agora, não é apenas sobre a tragédia, mas sobre a resiliência humana, sobre a capacidade de encontrar a luz na escuridão, a esperança na desilusão, a vida na morte. Você sente o vento no rosto, o cheiro de terra e pinho, e pela primeira vez em muito tempo, não há o odor de ozônio e metal queimado. Há apenas o cheiro da vida, da renovação, da esperança. Você fecha os olhos e as imagens da explosão, da dor, do sofrimento se misturam com as imagens da cura, da resiliência, da paz. É um ciclo, você percebe? Um ciclo de dor e superação, de perda e renascimento. E você, agora, é parte desse ciclo. Um elo entre o passado e o futuro. Um guardião da memória. Um arauto da esperança. A verdadeira catástrofe não é o que explode, mas o que permanece em silêncio, esperando para ser lembrado.